Vou perguntar para o Matias, até porque eu quero o testemunho dele, viu, Matias? Humano, inclusive. Eu me lembro como se fosse hoje o início da sua cobertura, o seu deslocamento. Eu vou ser sincero, eu fiquei muito preocupado com você. Thaís Heredia estava comigo também na rádio, da mesma forma. E aquele início, eu estou no grupo que errou, viu, Matias e também Américo? Eu imaginava que fosse uma ação rápida, que não fosse demorar tanto tempo. Jamais poderia imaginar meses como estamos agora. Eu queria que você nos relatasse o que você viveu naquele momento, sim, mas numa rápida comparação com o momento atual. Você tem contato ainda com as pessoas as quais, muitas delas, você conversou, famílias inteiras? Eu me lembro disso. Tenho sim, Sidney. Agora eu queria puxar para um ponto que você trouxe, né? Ninguém esperava que a guerra fosse acontecer tão rapidamente e que, inclusive, isso fosse chegar a Kiev, né? Onde a gente estava, onde a CNN Brasil estava, nos arredores, né, de Kiev tão rapidamente. E é um ponto interessante da gente discutir porque, da mesma maneira que naquele momento o Putin falava que não ia invadir, né? Inclusive tinha dito que não ia começar aquela operação e aí aconteceu. Mas da mesma maneira, agora que o Medvedev, né, o ex-presidente russo, fala sobre a possibilidade de utilização de armas nucleares, o mundo inteiro fica pensando, tudo bem, ele falou que existe essa possibilidade, mas até que ponto e quando que isso poderia acontecer, né? É um impasse até que bastante parecido nesse sentido, porque no começo, quando a guerra estourou, ninguém esperava que isso fosse acontecer, apesar de tantas falas nesse sentido. E aí é uma grande questão que vem permeando as discussões, os debates das pessoas que estão na Ucrânia. Eu, inclusive, falei agora há pouco com algumas pessoas com quem tenho contato ainda, em Lviv, em Kharkiv também, e o ponto que está todo mundo conversando agora é sobre a possibilidade de guerra utilizando equipamentos nucleares que foi aventada por Medvedev, né? Agora, falando um pouco sobre a minha experiência, Sidney, de fato, naquele momento ninguém esperava que fosse acontecer, principalmente até algumas horas antes da invasão russa, né? A gente inclusive separou um momento que mostra quando tudo aconteceu. Você falou que você estava logo no começo na rádio com a Thaís, a gente estava em constante contato, eu, Américo, você, Thaís, quando de fato a guerra estourou, isso há mais de 6 meses. A gente separou um trecho para mostrar como é que foi. Muriel, você está me ouvindo? Estou ouvindo, Matias, pode falar. Eu acabei de ouvir outra explosão aqui, ou melhor, o som que pode ser de uma explosão, a gente não sabe exatamente do que, mas é um barulho bastante alto. Acabei de ouvir um segundo aqui na capital, na região central de Kiev, né? A gente não sabe exatamente de onde vem, mas os relatos que eu estou recebendo, inclusive agora, nesse momento, dizem respeito justamente a esses barulhos de explosões mais voltados para a região do aeroporto. Sidney, se você me permite, eu queria puxar também a discussão para outro momento antes do início da guerra, porque a gente estava em Moscou, cobrindo a viagem do presidente Jair Bolsonaro lá para Moscou, uma viagem política, né? Quando as tensões ficaram cada vez mais acaloradas, até que ficou mais evidente a possibilidade de uma invasão e a gente foi então para Kiev. Mas em Moscou, antes, o clima, eu falei com algumas pessoas em Moscou na época, entrevistei algumas pessoas de Moscou, me falavam que não acreditavam na possibilidade de invasão. E é interessante que agora, ontem, o que a gente viu foram protestos em diversas cidades russas, o que demonstra já talvez menos ceticismo em relação ao que Putin vem falando ou então dizendo, né? A mobilização na Rússia agora muda, uma vez que o presidente russo falou que 300 mil pessoas podem fazer parte, né? Pessoas da reserva podem fazer parte desse novo combate, que também tem trazido dúvidas para pessoas que trabalham como voluntárias, por exemplo, já do lado da Ucrânia. Eu falei agora há pouco com uma pessoa na Ucrânia que me disse que pode haver um novo deslocamento de pessoas do leste para o oeste. Agora, já quem está em Lviv, por exemplo, essa pessoa está em Kharkiv. Em Lviv, por exemplo, a vida continua, né, que é um pouco mais a oeste. O Lviv é uma cidade que serviu de uma maneira muito importante no recebimento de refugiados. A sensação que eu tive conversando com pessoas em Lviv é que a vida continua independentemente, mas assim um temor de que algo possa acontecer no sentido nuclear e que eles continuarão combatendo mesmo com essa situação. A gente separou um trecho de uma entrevista que eu fiz agora há pouco com uma pessoa que mora em Lviv. Vamos ver. As for nuclear war, of course I don't want nuclear war to start, and I don't think any person in the world seriously would like for nuclear war to start. So, yeah, of course, we don't want that to happen.
but I think this is just another threat by the Russian leader who just has no leverage over Ukraine. So the whole operation was a big failure for Russians. I think Ukrainians are ready to keep fighting actually, and we are not ready to surrender our freedom to maniac who thinks is God or something. So I think Ukrainians are calm, and we're ready to keep doing what we do. Matias, é interessante a gente ouvir agora essa sonora de um ucraniano agora que você conversou. Eu queria te ouvir porque você estava lá no início da guerra, como dissemos, e a gente viu o presidente Volodymyr Zelensky chamando a população, conclamando civis também a lutarem em defesa do território. E essa sonora mostra muito esse espírito, né, de como os ucranianos tiveram que lidar com isso. Vimos agora Vladimir Putin fazendo o mesmo com 300 mil pessoas. E a reação era outra. A reação que a gente viu na rua, pelo menos, é a reação de um povo que está cansado e que não deseja entrar nessa guerra. Muitos diziam, é a guerra do Putin, não é a nossa guerra. Queria que você me dissesse a diferença entre esses dois espíritos. Qual era a diferença do espírito do ucraniano que estava, naquele momento, querendo defender o seu território? Olha, Luciano, eu lembro de uma frase que eu escutei, né, de uma pessoa que estava na Ucrânia. Eu entrevistei, eu perguntei, existe a possibilidade, você acha, das tropas ucranianas recuarem, né? Isso no momento que, bem no início ali, que as tropas russas estavam fazendo uma ofensiva bastante forte. E ele me falou, não, a gente não vai recuar porque a gente já passou por muitas situações semelhantes, a gente não tem mais nada a perder. Essa foi a frase que ele falou. E de fato, na história da Rússia com a Ucrânia, não é a primeira nem a segunda vez que existe um embate entre esses dois países, né? A gente fala de muitos momentos no passado. E a confiança que o povo ucraniano teve no Volodymyr Zelensky, a sensação que eu tive é que só aumentou durante esse período de todo da guerra, que já ultrapassa os 6 meses. Agora, você levantou um tópico interessante, Luciana, sobre como os desafios, né, que agora o povo ucraniano pode enfrentar. Porque tudo bem, eles são bastante leais a Volodymyr Zelensky, mas a gente tem que lembrar também que existem vários desafios, por exemplo, o treinamento de tropas, né? Quer dizer, eles vão precisar treinar tropas que já vem acontecendo no Ocidente, mas se a guerra continuar do jeito que está tendendo a acontecer, e isso vai acontecer do lado russo também, então são vários desafios que tanto a Rússia quanto a Ucrânia vão precisar lidar, porque a guerra não parece acabar tão cedo, principalmente depois dessa nova ofensiva russa, e do jeito que Volodymyr Zelensky até agora foi categórico e falou que ele não vai recuar, né? Até porque, vamos dizer, se houvesse, por exemplo, alguma espécie de referendo, um acordo, algo assim, a gente tem que lembrar, como o Américo falou agora há pouco, da Península da Crimeia, de toda aquela região leste da Ucrânia, que está em guerra desde 2014. Então, quer dizer, não é oficial, mas mesmo se houvesse um tratado oficial dizendo que houve um cessar-fogo, algo nesse sentido, as pessoas que estão por lá não acreditam que eles vão deixar a parte que já foi conquistada pela Rússia, por exemplo, se manter dessa maneira.